ouvintes da Rádio Nova Aliança, a rádio da Arquidiocese de Brasília, 103.3 FM. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um programa de Justiça e Paz. Está começando mais uma edição do nosso programa, um espaço dedicado à informação, reflexão, diálogo e troca de ideias sobre temas de interesse da sociedade. Antes de iniciarmos, informamos que as opiniões, comentários e posicionamentos expressos pelos apresentadores, entrevistados e participantes deste programa são de responsabilidade exclusiva de seus autores, não representando necessariamente a opinião, a linha editorial ou a responsabilidade da Rádio Nova Aliança. Agradecemos a sua audiência e convidamos você a nos acompanhar neste momento de conversa, análise e participação. Mais uma vez, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso programa de Justiça e Paz. Lembre-se, meu caro ouvinte, que a rádio precisa de doações para a sua manutenção. Nós somos uma instituição sem fins lucrativos que sobrevive da providência de Deus. A ajuda do ouvinte é fundamental para que a nossa missão continue firme e seguindo o propósito de evangelizar. Mantemos abertos os nossos canais de colaboração financeira por meio da chave Pix no pix@novaalianca.org.br. Vou repetir, pix@novaalianca.org.br. Siga-nos nas nossas redes sociais do Instagram, no Rádio Nova Alianca BSB, redes sociais do Instagram, no Rádio Nova Alianca BSB, no YouTube da Comissão Justiça e Paz, no CJP Brasília. Rádio Nova Aliança, a rádio da Arquidiocese de Brasília, 103.3 FM. Hoje, nosso programa de Justiça e Paz traz um documento que foi recentemente. O nosso programa de Justiça e Paz de hoje vem tratar da Convenção da Organização Internacional do Trabalho, número 193, sobre o trabalho decente e a economia de plataformas. Como vocês bem sabem, recentemente, no dia 15 de maio de 2026, o Papa Leão XIV lançou a sua carta encíclica Magnificat Humanitas, com o subtítulo Sobre a salvaguarda da pessoa humana na era da inteligência artificial. O Papa Leão XIV organiza sua reflexão a partir das coisas novas do nosso tempo, da construção do bem comum, da necessidade de permanecermos humanos. Da mesma forma como Leão XIII, de quem o Papa Leão XIV toma a continuidade do legado, Leão XIII publicou a primeira carta encíclica chamada Rerum Novarum, no longínquo ano de 1891, em 15 de maio também. E essa encíclica inaugura a doutrina social da Igreja. Ela faz a conexão, então, com as condições do nosso tempo. E o seu subtítulo é Sobre a condição dos operários. Ela trata dos progressos incessantes da indústria e dos novos caminhos que aconteceram a partir das alterações das relações entre os operários e os patrões, e da influência da riqueza nas mãos de um pequeno número de pessoas ao lado de uma indigência de uma multidão. Nesse sentido, a recente carta encíclica Magnificat Humanitas faz uma leitura ética da transformação do nosso tempo, relacionado à tecnologia e à inteligência artificial. Magnificat Humanitas propõe uma leitura ética da tecnologia que deve ser julgada para além da eficiência, produtividade ou capacidade de inovação, mas também pela sua contribuição efetiva à dignidade humana, à justiça social, à solidariedade e ao bem comum. A delegação do Vaticano esteve presente na 114ª Conferência Internacional do Trabalho,
realizada pela Organização Internacional do Trabalho em Genebra, entre 1º e 12 de junho de 2026, que aprovou a Convenção OIT número 193 e reuniu representantes de governos, empregadores e trabalhadores dos 187 Estados-membros da OIT. A reunião aconteceu para discutir temas centrais do mundo do trabalho contemporâneo. Como pode acontecer o trabalho decente em uma economia dominada por plataformas? Precisamos de uma agenda transformadora para a igualdade de gênero no trabalho. O diálogo social deve ser mantido e também um reforço ao princípio do tripartismo, que é um princípio e modelo de relações trabalhistas que promove o diálogo e a tomada de decisões em conjunto por 3 atores sociais: o governo, os empregadores e os trabalhadores por meio dos sindicatos. A figura dos sindicatos, ela é evocada pela Organização Internacional do Trabalho, porque se entende que a parte mais vulnerabilizada nessa relação é o trabalhador. E somente os trabalhadores em discussão e diálogos coletivos podem fazer frente e garantir os seus direitos. Então, seria esse o papel dos sindicatos: organizar essa discussão coletiva para que seja determinada os tipos de decisões, né, que são possíveis diante do diálogo com o governo e com os empregadores. O documento mais importante aprovado na 114ª Conferência Internacional do Trabalho da OIT foi justamente a Convenção OIT número 193, que foi publicada no dia 15 de junho de 2026. O título dessa Convenção OIT número 193 é Convenção sobre o Trabalho Decente na Economia de Plataformas. Vejam que tem uma relação muito intrínseca com a leitura ética que a Carta Encíclica Magnifica Humanitas do Papa Leão XIV propõe. A tecnologia, para além da eficiência, produtividade ou capacidade de inovação, precisa ser julgada por sua contribuição efetiva à dignidade humana, à justiça social, à solidariedade e ao bem comum. Na aprovação da Convenção sobre o Trabalho Decente na Economia de Plataformas, Convenção OIT 193, votaram favoravelmente 406 delegados. 8 delegados votaram contra e 36 abstenções foram registradas. Entre os países que votaram contra essa convenção estão os Estados Unidos e a Nova Zelândia. E as abstenções incluíram Reino Unido e Argentina. No encerramento da 114ª Conferência Internacional do Trabalho, houve a adoção da primeira Convenção sobre o Trabalho Decente na Economia das Plataformas. A Convenção OIT 193 é uma resposta ao crescimento das plataformas digitais de trabalho, como aplicativos de transporte, aplicativos de entrega, microtarefas que são realizadas por pessoas em call centers, em programações de algoritmos terceirizados, serviços sob demanda e formas híbridas de trabalho mediadas por algoritmos, correção de informações para inteligência artificial, verificação de respostas. Todos esses são pequenos trabalhos que tendem a sofrer uma precarização. O documento da Convenção da OIT 193 reconhece que a economia de plataformas criou oportunidades de renda, formalização e desenvolvimento empresarial, mas também produziu déficits de trabalho decente, especialmente quando plataformas, clientes e trabalhadores estão em países diferentes. Isso acontece porque as legislações trabalhistas são diferentes de um país para outro. E, na maioria das vezes, os detentores do poder econômico para contratar esses trabalhadores estão em outros países que garantem os direitos trabalhistas e realizam uma terceirização
junto a empregados que estão em países que têm uma maior vulnerabilidade no trabalho decente. É necessária uma nova gramática global do trabalho digital. As plataformas não podem operar à margem dos direitos fundamentais. Os algoritmos não podem substituir a responsabilidade humana na tomada de decisões importantes. Essencialmente, a inovação não pode justificar a precarização. A inteligência artificial não pode ser governada apenas por interesses privados. E há o reconhecimento também de que o trabalho continua sendo uma dimensão de dignidade, autonomia, participação social e desenvolvimento humano. A tecnologia é colocada como sendo subordinada à pessoa, ao trabalho decente, à justiça social e ao bem comum. E essa é justamente a chave de leitura essencial proposta pela carta encíclica do Papa Leão XIV, Magnifica Humanitas. Então, há um diálogo muito intenso entre a doutrina social da Igreja e o documento mais importante da 114ª Conferência Internacional do Trabalho. As economias de plataforma se expandiram muito nos últimos anos. E é a conferência, juntamente com todo o processo de discussão proposto para a convenção, né? A convenção número 193, ela oferece uma resposta jurídico-institucional para os desafios que o trabalho digital apresenta. A carta encíclica Magnifica Humanitas oferece um arcabouço teológico, antropológico, ético e espiritual para compreender por que a regulação da inteligência artificial e das plataformas digitais ela é necessária. O Papa Leão XIV se coloca explicitamente ao lado dos mais vulnerabilizados e coloca como questão central qual é o tipo de humanidade que está sendo produzida quando os algoritmos passam a intermediar a remuneração, o acesso ao trabalho, o score de reputação do indivíduo, a avaliação de desempenho, pode determinar uma suspensão de contas sem que haja uma checagem humana, inclusive oportunidades econômicas, quando seleciona uns e elimina outros de vagas de trabalho. Nesse sentido, é fundamental organizar juridicamente o trabalho mediado por plataformas, a partir da perspectiva de que a tecnologia deve permanecer subordinada à pessoa humana, à dignidade do trabalho, à justiça social e ao bem comum, que é justamente a chave de leitura da carta encíclica do Papa Leão XIV, Magnifica Humanitas. Especialmente o texto final da Convenção OIT 193 tem essa conexão entre Magnifica Humanitas, uma vez que Magnifica Humanitas coloca o tema da inteligência artificial dentro da doutrina social da Igreja e a continuidade simbólica, a encíclica Rerum Novarum, que eu já mencionei anteriormente no nosso programa, publicada em 15 de maio de 1891 pelo Papa Leão XIII. Nesse aspecto, o Papa Leão XIV está respondendo às novas formas de desumanização que estão sendo produzidas pela cultura algorítmica, pela concentração do poder tecnológico nas mãos de empresas que têm um código que não é explícito. O próprio algoritmo, ele não é rastreável, as suas decisões, elas não são verificáveis. Em última instância, estamos falando da transformação da pessoa humana em um dado, em um perfil de rede social, em uma métrica ou em um recurso produtivo. O texto da OIT sobre plataformas digitais pode ser compreendido como uma atualização normativa da persistente pergunta social: como proteger o trabalhador quando a organização do trabalho deixa de ser fabril, territorial e hierárquica, passando a ser digital, dispersa, transnacional e governada por sistemas automatizados?
Como nós podemos reagir a esses processos e nos organizarmos para garantir a dignidade da pessoa humana, a dignidade dos direitos trabalhistas e a garantia de que os chefes de família e as mulheres que chefiam famílias possam ter o seu sustento de maneira digna. O rápido crescimento da economia de plataformas transformou o mundo do trabalho ao oferecer novas oportunidades, trouxe novas oportunidades, mas também expõe os trabalhadores a formas de invisibilização e exploração. E isso precisa ser modulado. Durante os debates da conferência, a intervenção da Santa Sé, por meio do arcebispo Ettore Ballesteros, trouxe elementos para uma leitura ética e antropológica do processo, centrada na dignidade da pessoa humana, garantindo a dignidade do trabalho e buscando o bem comum. A intervenção ainda alertou para os riscos de novas dependências, exclusões, manipulações e desigualdades, quando o poder sobre os modelos de inteligência artificial e infraestruturas digitais ficam concentrados em poucas empresas, cujo objetivo final é o lucro. A Convenção número 193 define plataforma digital de trabalho como uma pessoa jurídica que utiliza tecnologias digitais e sistemas automatizados de decisão para organizar ou facilitar o trabalho remunerado. A convenção também define trabalhador de plataforma digital como uma pessoa natural, empregada ou engajada para prestar serviço organizado ou facilitado por uma plataforma, independentemente de sua classificação formal como empregado, autônomo ou outro status jurídico. Essa escolha é relevante porque evita que a proteção dependa exclusivamente do rótulo contratual atribuído pela empresa. O objetivo central é garantir proteção efetiva do trabalhador no trabalho mediado por plataformas digitais. A convenção se aplica, em princípio, a todas as plataformas digitais de trabalho e a todos os trabalhadores de plataforma, inclusive aqueles que se encontram na economia formal ou informal. Ainda que permita exclusões em situações específicas, ela exige consulta organizações representativas e prevê a extensão progressiva de proteção às categorias que estejam eventualmente excluídas do texto. Entre os temas aprovados, mantém-se os princípios e direitos fundamentais do trabalho, liberdade de associação, reconhecimento efetivo da negociação coletiva, eliminação do trabalho forçado, abolição do trabalho infantil, eliminação da discriminação e o direito a um ambiente de trabalho seguro e saudável. Ao aplicar esses princípios à economia de plataformas, a Organização Internacional do Trabalho reafirma que a inovação tecnológica não pode criar uma zona de exceção trabalhista. Ou seja, o fato de o trabalho ser mediado por um aplicativo, algoritmo ou sistema automatizado não suspende os direitos básicos que estruturam o trabalho decente. Outro ponto importante abordado é a segurança e a saúde ocupacional. A Convenção determina que os Estados adotem medidas para prevenir acidentes, doenças ocupacionais e danos à saúde dos trabalhadores de plataformas, inclusive definindo responsabilidade de autoridades públicas, plataformas, trabalhadores e demais atores da relação trabalhista. Também reconhece o direito do trabalhador de se retirar de uma situação que apresente perigo iminente e sério à sua vida ou à sua saúde, de maneira a não sofrer consequências indevidas. Isso é particularmente importante em setores como transporte, entrega, trabalho sob pressão, vigilância algorítmica e metas automatizadas. A proteção contra violências e assédios também foi expressamente incluída. A Convenção OIT número 193 exige medidas para proteger trabalhadores de plataforma contra violência e assédio no mundo do trabalho, inclusive quando praticados online ou por terceiros, como clientes e consumidores.
Essa previsão amplia o olhar clássico da proteção trabalhista, pois reconhece que o risco não vem apenas do empregador direto, mas também da forma como a plataforma está estruturada, da interação com os usuários da plataforma e da ausência de uma mediação humana adequada. No campo da remuneração, a convenção determina o pagamento pontual, integral, por meios lícitos e com informações transparentes sobre os valores e descontos. Ela estabelece que a remuneração não pode ser inferior ao salário mínimo aplicável e prevê compensação por despesas ou custos decorrentes da execução do trabalho. Também recomenda considerar a extensão de medidas de proteção remuneratória a trabalhadores que não estejam formalmente em relação de emprego. De maneira inovadora, a Convenção OIT número 193 prevê que, quando decisões forem geradas por sistemas automatizados, os trabalhadores têm acesso, mediante solicitação, a explicações escritas sobre decisões que impactem negativamente seus arranjos de trabalho ou seu acesso ao trabalho. Esse conjunto normativo responde a um problema central da economia digital. O trabalhador pode ser contratado, ranqueado, remunerado, punido, bloqueado ou excluído por sistemas que ele não compreende e contra os quais não há possibilidade de recorrer. Nesse aspecto, a Convenção número 193 implica converter a caixa preta algorítmica em direito à informação e à participação por meio de representantes e organizações coletivas. O diálogo social é escolhido como condição de legitimidade e eficácia. A Convenção número 193 exige consultas às organizações representativas de empregadores e trabalhadores e, quando existirem, às organizações de plataformas e trabalhadores de plataforma. A Convenção também inclui proteção de dados pessoais e privacidade, vedação ou suspensão ou desativação discriminatória ou ilícita de contas. Exige ainda que a informação sobre termos e condições de trabalho seja explícita. Propõe a proteção de migrantes e refugiados, o acesso a mecanismos seguros e eficazes de resolução de disputas, fiscalização, cumprimento de normas e garantia de tratamento tão menos favorável que o assegurado a outros trabalhadores com a mesma condição jurídica. A Convenção OIT número 193 propõe uma gramática normativa para regular plataformas, algoritmos e transições laborais. Já a encíclica Magnifica Humanitas propõe uma gramática antropológica e espiritual para discernir o sentido humano da tecnologia. Juntas, indicam que o futuro do trabalho digital deve ser guiado pela centralidade da pessoa, pela justiça social, pela escuta dos pobres e pela proteção dos trabalhadores, pela solidariedade entre os povos e pela construção de uma tecnologia verdadeiramente a serviço da vida. A Convenção OIT número 193, ela representa então um grande avanço para os trabalhadores e trabalhadoras. E por isso ela foi tema desse nosso programa de Justiça e Paz. Trago um outro aviso da CRB Regional Brasília, Formosa e Lusiânia. A Conferência Regional, a Conferência dos Religiosos do Brasil, na sua regional Brasília, Formosa e Lusiânia, convida religiosos e religiosas e também leigos e leigas a participarem da Romaria dos Mártires da Caminhada, um momento de memória, oração e compromisso com o testemunho daqueles que deram a vida em defesa do Evangelho, da justiça e dos mais pobres. A Romaria vai ocorrer em Ribeirão da Castanheira, no Mato Grosso, nos dias 18 e 19 de julho de 2026. Interessados em se juntar ao grupo da Romaria devem manifestar seu interesse junto à regional pelo WhatsApp no número 61 98406-5134. Eu vou repetir para você anotar. Os interessados em participar da Romaria dos Mártires da Caminhada do ano de 2026, que vai acontecer em Ribeirão da Castanheira, Mato Grosso,
nos dias 18 e 19 de julho de 2026, devem manifestar seu interesse pelo WhatsApp no número 61 98406 5134. Que a memória dos mártires continue inspirando a nossa caminhada de fé, profecia e esperança. Venho também convidar para o Diálogos de Justiça e Paz de julho, que vai acontecer amanhã, no dia 6 de julho, segunda-feira, às 19 horas, no auditório do Centro Cultural de Brasília, que fica no setor de Grandes Áreas Norte, quadra 601, bem no iniciozinho ali da L2 Norte, que contará com a presença do padre Edinho Tomassim, assessor da Comissão Episcopal para a Ação Sociotransformadora da CNBB, a CEPAST-CNBB, e de Jardel Lopes, que é secretário executivo do Centro Nacional de Fé e Política Dom Helder Câmara, Cefep-CNBB. Na mediação, nossa querida membra da Comissão Justiça e Paz, Jovita Rosa, mobilizadora social, ativista dos direitos humanos, e coordenadora do Comitê Distrito Federal pela erradicação da venda, compra e sequestro de votos. O tema é como falar de política a partir da ética cristã. Análise do contexto eleitoral de 2026 à luz da ética cristã. Lembramos a todos que o nosso encontro começa às 18h30 com a nossa tradicional confraternização. Na sequência, deixo vocês com Simone Furquim, a nossa querida membra da Comissão Justiça e Paz de Brasília, que nos traz uma reflexão semanal. Agradeço a todas e todas por mais um programa de Justiça e Paz, que nós possamos continuar juntos nessa caminhada e que possamos também, depois do nosso programa, estarmos atentos ao programa de Dom Paulo César, nosso arcebispo de Brasília, a palavra do bom pastor. Tenham todos uma santa e abençoada semana, repleta de justiça e paz. Olá, ouvintes! O evangelho de hoje é Mateus, capítulo 9, 14 e 17. O texto nos apresenta uma situação curiosa. Algumas pessoas perguntam a Jesus por que seus discípulos não jejuam como faziam os discípulos de João Batista e os fariseus. A pergunta revela uma preocupação muito presente naquele tempo, que era o cumprimento das práticas religiosas e das normas da lei. O Evangelho de Mateus foi escrito para comunidades formadas por judeus e também por gentios, que muitas vezes enfrentavam conflitos justamente por causa dessas tradições religiosas. Por isso, ao narrar esse episódio, o evangelista ajuda a comunidade a compreender o verdadeiro sentido da mensagem de Jesus. A resposta de Jesus surpreende. Ele compara sua presença à de um noivo em meio a uma festa de casamento e pergunta: como os convidados podem ficar tristes enquanto o noivo está com eles? A imagem é muito bonita. A chegada de Jesus inaugura um tempo novo. É tempo de alegria, de encontro, de comunhão e de celebração da vida. Por isso, Jesus estava à mesa com Mateus, o cobrador de impostos, e tantas outras pessoas que eram excluídas pela religião de seu tempo. A presença de Deus não se manifesta na exclusão, mas na acolhida, não na condenação, mas na misericórdia. Em seguida, Jesus utiliza duas pequenas parábolas. Ele diz que ninguém coloca um remendo de pano novo em roupa velha, nem vinho novo em odres velhos. Com essas imagens, ele ensina que a novidade do reino de Deus não cabe em mentalidades fechadas e rígidas. O vinho novo representa a boa nova do Evangelho.
É a proposta de um Deus que acolhe, perdoa, liberta, que devolve a dignidade às pessoas. Para acolher essa novidade, é preciso ter o coração aberto à transformação. Quem se apega apenas aos formalismos religiosos corre o risco de não perceber a presença viva de Deus agindo na história. Essa palavra também fala para nós hoje. Muitas vezes nos acostumamos com determinadas práticas, ideias e julgamentos e acabamos fechando as portas para a novidade que Deus deseja realizar em nossa vida e em nossas comunidades. Jesus nos convida a sermos odres novos, capazes de acolher o vinho novo do Evangelho. Convida-nos a construir comunidades onde haja espaço para escuta, para acolhida, para misericórdia e para a celebração da vida. Que o Senhor nos conceda um coração aberto, simples e disponível para reconhecer Sua presença entre nós, e que nunca nos falte a alegria de viver e anunciar a boa nova do Reino. Amém.